Tarde. O meu nome é Júlia e hoje vou estar falando sobre as doenças relacionadas ao retículo endoplasmático. Bom, o retículo endoplasmático, como a gente sabe, é uma organela membranosa fusionada ao núcleo, como a gente vê nessa imagem. Ele possui funções de síntese proteica e síntese lipídica. Mas uma função muito importante também são as modificações pós-traducionais. Essas modificações pós-traducionais vão acontecer com o auxílio dessas proteínas, as chaperonas. Existem várias delas, a mais importante é a BIP. Bom, aqui a gente tem uma proteína recém-sintetizada, realizando interações hidrofóbicas entre si. A BIP vai atuar inibindo essas interações, ou seja, é a BIP quem vai realizar interações hidrofóbicas com ela. E a partir daí, a proteína pode adquirir outra conformação. Então, já a PDI vai atuar de forma semelhante, porém fazendo pontes de sulfeto com a proteína. Bom, então aqui a proteína BIP, né, essa em vermelho, vai se ligar às partes citofóbicas expostas da proteína e a partir da hidrólise do ATP, então que ela consegue modular essa proteína. Caso essa proteína esteja na sua conformação correta, ela está liberada para sair do retículo endoplasmático. Bom, mas caso haja alguma falha no funcionamento das chaperonas e haja um excesso de proteínas desenoveladas, vai ocasionar o que a gente chama de estresse do retículo endoplasmático. Bom, as causas para isso acontecer são várias. Então, a gente pode citar o estresse oxidativo, falta de oxigênio, falta de glicose, níveis de cálcio inadequados, né? Então, quando o retículo endoplasmático se encontra numa situação de estresse, é que serão ativadas as proteínas UPR. Bom, as proteínas UPR são proteínas transmembrana e elas são três, a PERK, IR1 e a TF6. Bom, então, elas se encontram ligadas à proteína BIP. Só que quando o retículo é estressado, essas proteínas BIP saem daqui e vão socorrer as proteínas desenoveladas. E exatamente quando isso acontece é que as proteínas UPR são ativadas. Bom, a PERK ela vai ter um mecanismo de funcionamento fosforilando esse fator aqui e, enfim, que vai acionar a regulação, né? Já a IR1, ela faz a síntese dessa proteína aqui, que é enviada ao núcleo e aí dá uma resposta, né? Já a ATF6, ela sai do retículo endoplasmático e vai para o Golgi, onde ela é clivada, ela perde uma partezinha e, enfim, ela vai ao núcleo também para gerar uma resposta. As principais respostas dessas proteínas são reduzir a síntese de novas proteínas, aumentar a síntese das chaperonas, que são aquelas proteínas que auxiliam na modulação proteica, e ativar o mecanismo de degradação proteica, processo ERAD. Bom, mas quando o retículo ele é estressado por um longo período de tempo, as proteínas UPR vão optar aí pela autodestruição, né? Pela morte celular, aí o processo de apoptose. Bom, as principais doenças relacionadas ao retículo endoplasmático são diabetes, Parkinson e câncer. E a maioria das doenças neurológicas são relacionadas também especificamente com o estresse do retículo. Mas ainda não se sabe se o estresse do retículo é uma causa dessas doenças neurológicas ou uma consequência. Bom, as doenças abordadas nesse seminário serão essas três aqui do desenho: Parkinson, câncer e diabetes. Bom, o Parkinson é uma doença causada pela morte de neurônios dopaminérgicos da substância negra. Substância negra é uma parte do nosso cérebro
essa bem pequenininha. Então, a gente pode ver aqui a diferença de um cérebro normal, de substância negra de um cérebro normal, e de um com Parkinson, tá? Então, é bem visível a perda de massa aí nessa parte do cérebro. Bom, a substância negra, ela vai ter essas funções aqui: aprendizagem, parte motora, regulação do sono e sensação de prazer. Em contrapartida, alguém com Parkinson vai ter tudo isso comprometido. Então, aí a gente tem distúrbios cognitivos, comprometimento da memória, tremores, né, alteração do sono e muito provavelmente alguém com Parkinson pode desenvolver depressão. Bom, o Parkinson é uma doença multifatorial, né, causada por todos esses fatores: estresse oxidativo, disfunção mitocondrial, alteração das vias de degradação proteica, que é justamente a relação com o retículo endoplasmático, e causas genéticas. Então, o Parkinson vai ser muito mais comum em pessoas de terceira idade. Por quê? No processo de envelhecimento, a gente já somatizou tudo isso aqui durante a vida e as chaperonas vão diminuir a resposta e a atividade. E elas vão ativar as proteínas UPR e que vai gerar toda aquela cadeia de acionar mais chaperona. Isso não vai funcionar, ou seja, é muito gasto energético para uma célula se manter viva. Então, as UPRs vão optar pela morte celular. E também, né, consequentemente, os neurônios aí vão entrar em processo de morte celular também. E é aí que a gente tem a geração do Parkinson, né? Só para ilustrar que a gente tem uma tese de mestrado feito com ratos, divididos em 3 grupos. O grupo controle, de um cérebro normal, injetado com essa droga, estressante do retículo endoplasmático, e essa outra droga que representa o modelo de um cérebro com Parkinson. Então, aqui a gente vê que a expressão dessa proteína aqui, que é uma proteína BIP, é muito maior nos cérebros com o retículo estressado, tá? O que confirma o que a gente já falou lá em cima da ativação das proteínas UPR para produção de mais chaperonas. Já nesse segundo gráfico aqui, os ratos foram soltos num campo, né? Então, os ratos do grupo controle permaneceram, vejam só, muito mais no centro do campo, em relação de tempo, do que esses outros 2 grupos. Isso sugere que o estresse do retículo endoplasmático tem uma relação aí com o comportamento, né? No caso aqui, com a ansiedade. As diabetes do tipo 2 vão acontecer a partir do estresse do retículo endoplasmático. Por quê? No retículo liso é que a gente tem enzimas responsáveis pela transformação do glicogênio em glicose. E a partir dessa informação e do estresse do retículo endoplasmático, a gente tem 3 possibilidades aí da formação de diabetes tipo 2. O primeiro é a morte das células pancreáticas, responsáveis pela produção de insulina, a partir do acionamento das UPR. O segundo é a resistência da insulina, e essa resistência vai acionar um mecanismo para produzir mais insulina e quebrar mais glicogênio em glicose. Então, a gente vai ter aí mais glicose. E o terceiro é o aumento do volume do retículo endoplasmático estressado. E esse aumento do retículo pode aí promover, pode aumentar tanto de volume que ele estoure. Por último, a gente vai falar do melanoma, que é um tipo de câncer. Bom, aqui a gente tem um melanócito, que é uma célula da nossa pele, que comporta melanina. Então, aqui a gente vê o desenvolvimento das células tumorosas, né? Crescimento radial
e aqui ela atinge outros tecidos, então, que a gente chama de metástase. Então, aqui também é a mesma coisa, só para a gente ver melhor. Aqui, a quarta etapa é quando ela atinge outros tecidos. Bom, isso vai ocorrer principalmente a partir do estresse oxidativo. Bom, o oxigênio na cadeia transportadora de elétrons, ele se transforma em água, mas isso acontece de elétron por elétron. Ou seja, a gente pode ter a formação de espécies reativas de oxigênio, que são essas três. Essas três espécies são agentes oxidantes. Além disso, a gente pode ter a formação de radicais livres. E tudo isso vai causar um desequilíbrio no estado redox, que é quando a gente tem mais agentes oxidantes do que antioxidantes. Então, a melanina, que está presente nos melanócitos, é responsável pela proteção contra os raios UV. Mas, quando essa exposição é muito intensa, vai propiciar a formação de radicais livres e espécies reativas do oxigênio. E isso pode causar danos, pois essas estruturas elas são muito reativas e podem degradar moléculas biológicas. Então, pode causar dano no DNA, dano em proteínas, lipídios, enzimas. E isso, então, essas mutações que podem ocorrer, podem, então, propiciar um crescimento tumoral. Bom, então, esse estresse oxidativo pode gerar o estresse aí do retículo endoplasmático. Isso pode acontecer a partir do ambiente com pouco oxigênio, desequilíbrio do estado redox, processo inflamatório e a partir da própria biossíntese da melanina, que vai liberar aí substâncias oxidantes. E tudo isso, então, pode acarretar no desenvolvimento do melanoma. Bom, ainda falando sobre o câncer, né? Há pesquisas em andamento na Universidade Federal do Rio de Janeiro e Minas Gerais de que a aspirina é aí um fármaco muito comum e conhecido, né? Pode ser eficaz contra o câncer. Isso acontece porque a aspirina é um estressante do retículo endoplasmático. E quando isso acontece, vai ativar aquelas vias de resposta das proteínas UPR. E elas vão optar pela morte celular nas células tumorosas. Por quê? Porque nelas a regulação é muito intensa, justamente porque elas estão em crescimento acelerado, então a síntese proteica é muito intensa e qualquer alteração metabólica pode ser fatal. Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigada pela atenção.